Salve, salve família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal do Vascão. Antes de mais nada, um recadinho aqui bem rápido mesmo. Pessoal, hoje vai rolar aí o sorteio, o presentaço da camisa oficial do Vascão. Aqueles que se inscreveram lá no meu canal, no meu novo canal, muito obrigado mesmo de coração, muito obrigado. A gente chegou lá a 2.000 inscritos. Infelizmente a gente não atingiu a marca que a gente queria de 5.000, mas tá bom demais, excelente. E em 2 semanas aí a gente alcançou 2.000 inscritos. Muito obrigado mesmo de coração. E a gente separou lá os comentários de todas aquelas pessoas que comentaram lá, que sempre estão nos apoiando. E vamos sim fazer o sorteio. O sorteio infelizmente não pode ser disponibilizado no YouTube por regras do YouTube, mas vai estar lá no meu Instagram daqui do Vamos Vasco, @VamosVasco. Lá no Instagram vai estar o vídeo lá hoje disponível. Mas fiquem atentos lá o Instagram, que o vídeo vai estar lá, e o nome também de quem foi o grande ganhador desse presentaço, que é a camisa oficial do Vascão. E a gente vai entrar em contato primeiramente com você pela resposta nos comentários lá no nosso canal. E vai ser o contato inicial. Assim que você receber a nossa resposta dizendo que você foi o ganhador, a gente vai entrar em contato com você para você mandar um e-mail com o tamanho da sua camisa, aonde você mora, o seu endereço. E assim que você receber a sua camisa, você tem que gravar um vídeo aqui pra gente provar aqui no nosso canal que isso é verdade, que o nosso sorteio foi verdade e que você realmente recebeu aí a camisa do Vascão. Muito obrigado aí a todos aqueles que participaram, aqueles que me apoiaram e me deram aquela força. Bom, meus amigos, vamos falar aí das notícias do Vascão, né? Bom, pessoal, o Vasco tenta aí buscar as renovações do Felipe Ferreira, do Fred Guarim e também do Oswaldo Henriques. Vamos falar sobre essas renovações. Também vamos falar sobre jogadores que estão sendo especulados no Vasco, as situações, as reais situações de alguns jogadores aí, de 2 jogadores especificamente. Também vamos falar sobre o volante Richard. Pessoal, peço aí para você já deixar o like, metralha o like aí, se inscreve aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos 57.000 inscritos, muito obrigado mesmo de coração. A gente está tentando aí, quem sabe, chegar a 60.000 até o último dia do ano. Se inscreve aí se você for novo, compartilha aí com seus amigos também, para dar aquela força para o nosso canal crescer aqui. Muito obrigado mesmo de coração. E também lembrando aí que no final tem salve para a galera que está sempre comentando aqui. Bom, pessoal, o Corinthians deu uma informação bastante importante aí para as pretensões do Vasco em tentar renovar com o Richard. O dirigente aí do Corinthians disse que não foi procurado em momento algum para tratar da renovação do volante Richard, que foi um pedido aí do Abel Braga. Assim que ele foi apresentado no Vasco, ele disse que gostaria de contar com o Richard para a próxima temporada. Ele também elogiou bastante o volante, disse que desde a sua chegada o Vasco se deu um equilíbrio maior ali na zaga do Vasco e também ali na volância. O jogador foi importante em alguns momentos da temporada, mas também contribuiu bastante com alguns gols bizarros que o Vasco tomou aí. Principalmente aquele gol contra o Goiás, que ele foi chutar a bola pra frente, a bola voltou para trás. E o Henriques fez um puta gol contra, cara. Infelizmente o Richard pode ser um bom marcador, mas falta muita técnica com a bola no pé nesse jogador. Os torcedores do Vasco não querem ver ele mais vestindo a camisa do Vasco. Na minha opinião, eu acho que seria interessante ter o Richard, não para ser titular, mas para ter no elenco, porque uma hora o Vasco precisa de um volante ali de marcação. Realmente o Richard ele é bom nisso. Não, a gente também não pode criticar totalmente o jogador, mas na marcação ele é muito bom, mas com a bola nos pés ele é horrível. Não dá pra gente confiar no Richard se for saída de jogo, né? Como o Vasco praticamente não joga com a bola nos pés, né? Esse é o futebol do Vasco há muito tempo. O Vasco sempre espera a ação do adversário para contra-atacar. Eu acho muito pouco provável que o Richard evolua essa característica no seu futebol. Mas o Abel Braga quer o jogador, quer contar com o jogador. O Vasco provavelmente deve fazer um esforço aí para tratar de trazer novamente o jogador ao Vasco. É uma pena, né? Porque eu acho que seria interessante o Vasco buscar um outro volante aí no mercado, um volante com as mesmas características do Richard, mas com a qualidade de passe melhor. Falando em renovações, o Vasco aí busca a renovação do meia Felipe Ferreira. Ele tem contrato até o final do Campeonato Carioca e o nosso dirigente André Mazzuco tenta estender esse empréstimo junto aí à Ferroviária, que é o clube detentor dos seus direitos, e o Vasco espera retar essa renovação, que o Felipe Ferreira
tem um potencial aí, foi visto pela comissão técnica já do Luxemburgo, que ele tem um potencial para evoluir mais ainda com a camisa do Vasco. E o André Mazzucco, já pensando nisso aí, quer estender o seu contrato até o final da próxima temporada. Se ele se destacar, talvez aí no final aí do ano que vem, o Vasco deve contratar o Felipe Ferreira em definitivo. É um bom jogador, mas não mostrou tanto assim como a gente esperava quando ele foi contratado, porque parecia que estava vindo um baita jogador aí, vindo da Série B, mas ele parece meio tímido, não desenvolveu tanto assim o seu futebol como ele estava jogando no CRB. O peso da camisa do Vasco é totalmente diferente de vestir a do CRB, com todo respeito ao CRB, mas o Vasco está bem acima. E esperamos que o Vasco aí tente evoluir esse jogador, com o Abel Braga dê sequência para ele, porque é um jogador interessante. Bom, e o Vasco também tenta aí as renovações do Fred Guarim, Oswaldo Henrique. Como eu já disse no vídeo anterior aí, que o Luxemburgo quer levar o Fred Guarim para o Palmeiras. Pode ser que isso aconteça, mas o Vasco tenta a sua renovação, que é meio que o óbvio. O Vasco já deveria sim já ter renovado com o Fred Guarim. O jogador está de férias e deixou aqui seus representantes para tratar essa renovação com o Vasco, ou talvez a sua contratação de algum outro clube aqui do Brasil. Vamos aguardar os próximos dias. Oswaldo Henrique segue nessa mesma novela. Não sabe se sai, não sabe se fica. Com a saída do Luxemburgo, talvez a vontade dele de permanecer no Vasco tenha diminuído um pouco. Mas ele disse que teve um dos melhores anos da sua vida, que foi ótimo vestir a camisa do Vasco nessa temporada. Talvez aí já seja um sinal de que ele quer ficar no Vasco e renovar o seu contrato. Vamos ter que aguardar os próximos dias, porque o Vasco perdeu muito tempo essa semana com o lance da penhora e também aí com a contratação do Abel Braga. Vamos aguardar, ver se o Vasco contrata logo os jogadores, porque o mercado da bola gira, pessoal. E os jogadores que estão livres vão acertando com outros clubes, jogadores especulados vão acertando com outros clubes e o Vasco vai ficando para trás. Bom, e já falando aí em reforços, especulações, o jogador Nicolas Bland está bem distante do Vasco. O jogador recebeu sondagens aí do Vélez Sarsfield e do Colo-Colo do Chile. O jogador pode ir para um outro mercado fora aqui o brasileiro, né? Especificamente no Vasco. O Vasco estava interessado nesse atacante, já tem vários meses que o Vasco vem aí sondando a situação do Nicolas Bland e agora pode ser que ele feche com um clube argentino, que é o Vélez Sarsfield, ou um clube chileno, que é o Colo-Colo. O jogador, como eu já disse em outros vídeos, é um jogador bastante visado pelo mercado, não só brasileiro, mas também sul-americano, como está aí a prova. Ele também teve experiências internacionais jogando na Europa, mas logo voltou para jogar no São Lourenço. E agora, de saída do São Lourenço, ele pode aí reforçar algum outro clube argentino e um time chileno. O Vasco deve correr por fora esperando talvez a situação, porque para concorrer em leilão, o Vasco não vai entrar, o Vasco não tem dinheiro para investir em jogador com maior potencial aí, e esperamos que o Nicolas Bland aceite a proposta do Vasco, caso essa proposta chegue a ele, a não ser que ele receba muito mais lá no Vélez e no Colo-Colo. Eu acho que essa situação já ficou bem distante. Sem falar do Germancano, que eu já falei aqui no último vídeo, eu não acredito mais que esse jogador virá vestir a camisa do Vasco. Se ele vier, vai ser uma grande surpresa para mim, além de eu ficar muito feliz, porque é um baita jogador, mas eu acho bem difícil o Vasco fechar essa contratação. Um outro nome de jogador aí que foi especulado no Vasco por vários dias é o do meio atacante Mateuzinho do América Mineiro. O presidente do América Mineiro deu uma entrevista dizendo que não existe nada entre o Mateuzinho, a América e Vasco. O jogador vai permanecer no América para a próxima temporada. O presidente disse que não houve proposta nenhuma do Vasco e também não houve aquelas sondagens daqueles empréstimos de 5 ou 6 jogadores do Vasco para o América liberar o Mateuzinho. Eu acho que essa negociação também não vai acontecer, porque o Mateuzinho é um valor do América. Eu acho que o América quer vender o jogador para fazer dinheiro. Time pequeno vive de venda de jogador, cara. Não de empréstimo, não também de liberação de graça. Eu acho muito pouco provável que o Mateuzinho seja jogador do Vasco em 2020. Seria uma boa contratação, porque é um jogador jovem de 21 anos. Seria interessante ver como que seria o entrosamento dele com o Thales Magno, com o Marrone, talvez ele também com o Gabriel Peck. Mas agora o Vasco tem vários garotos da base, né? Também, como eu já disse aqui, alguns. Também o Lucas Santos voltou de empréstimo lá do CSKA e pode estar aí mais forte também fisicamente, com
com mais experiência também, de experiência internacional. Seria interessante observar o futebol do Lucas Santos aí na próxima temporada, sem falar que tem alguns bons valores na base do Vasco, aí, como o Caio Lopes, entre outros jogadores, até o Bruno Gomes, que já subiu. É interessante o Vasco aí dar mais apoio à sua base, mas também eu acho interessante que o Vasco contrate algum ou outro jogador ali experiente, cascudo, para dar um suporte para esses garotos que estão subindo, né? É bastante importante. Foi sondado alguns jogadores aí, jogadores de idade também, como o Rafael Sobis. Eu acho que seria interessante o nome do Rafael Sobis no Vasco. Vários clubes do Brasil desejam contar com esse atacante. Eu acho que pela afetividade que ele tem com o Abel Braga, talvez seria viável para o Vasco trazer o Rafael Sobis. A não ser que o Vasco queira aí continuar com o Ribamar, porque eu acho isso uma piada. Eu acho muito difícil que o Ribamar fique no Vasco. Eu acho que o Vasco deve emprestar esse jogador para algum outro clube e trazer um atacante mais experiente, um atacante mais cascudo para dar suporte para o Thales e para o Marrone. Bom, pessoal, é isso aí. Comenta aqui embaixo sobre essa renovação aí do volante Richard. Você acha que o jogador deve voltar para o Vasco? Se você concorda com o Abel Braga em achar que esse jogador é importantíssimo para o Vasco. Também comenta aqui sobre as renovações do Felipe Ferreira, Fred Guarim e Oswaldo Henriques, né? O famoso Boca Negra ou meu irmão gêmeo. Bom, pessoal, comenta aí embaixo. Fala também sobre esses reforços especulados, se você acredita que algum desses jogadores virá vestir a camisa do Vasco ou se você tem algum outro nome em mente que você gostaria de ver vestindo a camisa do Vascão. Comenta aqui também que a gente vai estar lendo seus comentários e aí, sempre que possível, respondendo. Bom, pessoal, agora é a parte que a gente manda salve pra galera que tá sempre comentando aqui no nosso canal. Quero mandar um abraço aí pro Daniel. Ele pediu um abraço pro filho dele, o Caio, Parnaíba, no Piauí. Muito obrigado, Daniel. Forte abraço para você e pro seu filho. Muito obrigado aqui por estar assistindo nossos vídeos. Um abraço pro Felipe Jonathan, lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado. O Sidney Ferreira, em Vitória da Conquista, na Bahia. Muito obrigado, Sidney. Um abraço aí pro Everton Henrique, em Natal, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Judivan Gomes, em Imperatriz, lá no Maranhão. Muito obrigado, Judivan. Um abraço pro Celso Alves, em Niterói, no Rio de Janeiro. O Felipe, em Teresina, no Piauí. Muito obrigado. O Lucas Rodrigues, em Niquelândia, lá em Goiás. Muito obrigado. João Basílio, também em Goiás. Muito obrigado. O Jorge Fernandes, em Juiz de Fora, mineiro da Terra Boa. Muito obrigado. O Marcos Ares, em Vargem Grande, aí no Maranhão. Muito obrigado. E para fechar, o Vitor Souza, em São Mateus, também no Maranhão. Muito obrigado aí. Saudações vascaínas a todos e ótimo domingo para todos nós.